Eu queria trazer então um tema que você também é um especialista. Falar para eu me esqueci de falar na introdução. Você foi porta-voz do governo Lula no primeiro mandato, secretário de redação da Folha de São Paulo, né? E me parece que um dos pilares dessa grave crise política que a gente vive no país, parece sem fim ainda à vista, é uma crise de comunicação também. É uma inabilidade de não só recompor uma base política, mas de se traduzir de maneira mais clara, né? Você enxerga isso? Você enxerga que houve também uma grave falha na forma como a presidenta e a sua equipe foi capaz de se comunicar com as pessoas? Porque uma grande crítica que também se faz ao PT no poder foi essa perda de uma base social sólida, né? E me parece, como espectador, queria escutar você muito sobre isso, quanto que o marketing no governo do PT, principalmente nos últimos anos, tomou uma centralidade na reconstrução de um imaginário político. Eu tendo a achar, Bruno, que aí existe um mal-entendido muito frequente. Quer dizer, quando os governos têm problema político, muitas vezes se atribui a culpa à comunicação. Sim. Né? Na verdade, a comunicação não pode fazer milagre, porque Claro. ela tem que comunicar aquilo que o governo faz. Né? Se, por exemplo, a presidente Dilma, ex-presidente Dilma, resolve, logo depois de reeleita, chamar um ministro da Fazenda, que é literalmente do campo adversário, para fazer a política do adversário, não há milagre que a comunicação eu nem me refiro a isso. possa fazer. Não, mas antes das eleições até. Eu estou usando esse exemplo porque é um assunto que passou aqui pela nossa conversa, claro, e que ele deixa muito claro que não se pode atribuir à comunicação aquilo que a comunicação não pode fazer. Então, claro, e eu acho que muitas vezes existe esse, digamos, esse vício. Agora, o que, digamos, eu diria para você, não acho que tenha havido, na verdade, eu não acho que tenha havido um problema de comunicação. Eu acho que você tem duas coisas diferentes, são, vamos dizer, elementos bem separados. De um lado, né, você tem a grande imprensa no Brasil com uma posição substantiva, não é uma posição adjetiva, contrária às políticas do lulismo. Sobretudo as políticas do tipo que a ex-presidente Dilma tomou. É uma posição editorial contrária, que eles têm o direito de ter. Né? A questão é que, como isso se generalizou, né, na verdade, você tem pouco espaço para o debate, para o contraditório, para outras opiniões. Né? Então, vou dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Se você se referenciar pela grande imprensa hoje, parece que a questão de que você tem que cortar gastos do Estado é algo natural, é algo indiscutível, como se fizesse parte da natureza, como essa árvore que está aqui. Como se fosse física, né? Se tiver alguma coisa na cara. É algo que não há como discutir, a árvore está aí. Né? Mas isso, na verdade, é uma posição, né? Que a gente pode até dizer, posição respeitável, porque ela representa uma parte da sociedade que acha isso. Mas tem outras posições. Na verdade, você tem uma outra grande posição, né, que no mínimo, deveria ter o espaço equivalente. Por quê? Porque a posição, por exemplo, defendida pelo Paul Krugman, pelo Joseph Stiglitz, que são prêmios nobres, que são economistas, digamos, que têm tanta legitimidade quanto os outros para dizer, olha, se o Estado não tiver recursos para intervir na economia, o que vocês vão produzir é uma perda social brutal em nome de nada, a não ser dos lucros e dos ganhos de uma parte. Então, essa opinião, ela precisa ser ouvida, né, para que haja um certo equilíbrio democrático. Essa é uma questão importante. Tá? Por outro lado, você tem um outro problema, que não tem nada a ver com este problema. Né? É que o lulismo, ele tem, digamos, dentro dos seus componentes,
uma característica de não fazer luta ideológica. Né? Ele não faz. Talvez seja isso que eu queira dizer, por na que verdade, ele não falta faz? de comunicação. A falta de comunicação política, então, não digo a falta de mensagem. Mas o problema aí é justamente separar as duas coisas, porque quando a gente fala de problemas de comunicação, muitas vezes se fala, porque o setor de comunicação falhou. Não né? digo assessoria de imprensa. Não soube fazer o seu trabalho. Né? Aí você não tem um problema... A formação de um imaginário político então, novo, é não que aí você tem, justamente, você tem uma característica que não é de comunicação, é um componente político do projeto. Né? É um projeto que não faz luta ideológica. E por que ele não faz luta ideológica? Porque ele não quer radicalizar. Né? Porque luta ideológica implica em você se confrontar. Né? Você dizer, olha, essa árvore parece que ela é só uma árvore, mas ela não é só uma árvore, ela é outras coisas também. Né? Essa posição de que tem que cortar o gasto público, porque não se pode gastar mais do que se arrecada, parece uma posição que digamos, que não é uma posição, que é um dado da natureza. Né? Você teria que se confrontar com ele. Né? E o lulismo não é uma política de confrontação, é uma política de conciliação. Então, ele tem, na minha opinião, como uma das suas características não fazer isso. Só que isso não é um problema de comunicação. Isso é uma decisão política, é uma orientação política. Né? Que eu tentei caracterizar no meu livro Os Sentidos do Lulismo. De tal forma que, de maneira muito modesta, eu posso dizer o seguinte: alguns aspectos da crise que nós estamos vivendo hoje eram previsíveis, Sim. Outros não eram. Sim. Né? Outros não eram. O que era previsível? O que estava escrito já aqui, na sua opinião? Olha, por exemplo, de que se a conciliação houvesse... ela foi mal sucedida, né? Porque o confronto apareceu mesmo que ele não tenha sido proposto. Exatamente, então, previsível era isso, ou seja, se a situação de fundo se modificar de tal maneira que você tenha um confronto obrigatório, porque o cobertor ficou curto, e na verdade foi isso que aconteceu. Né? A economia, a partir de 2003, ela cresceu muito, a economia mundial cresceu muito. E teve uma valorização muito forte das commodities. Então você teve uma situação muito favorável até aproximadamente 2011, apesar de que no meio do caminho já teve a primeira fase da crise mundial. Quando o cobertor começa a ficar curto, ou seja, a pressão, né, do capital pelo ajuste recessivo fica muito forte, aí o lulismo se enfrenta com dificuldades, porque aí existe um confronto que ele não quer, mas que se dá apesar de ele não querer. Né? O que eu procurei chamar a atenção no artigo é que, pelas características particulares da ex-presidente Dilma, ela, até se você quiser, como uma variante um pouco diferente dentro do lulismo, resolveu enfrentar. Só que o problema é que o resultado foi muito ruim. Foi muito ruim porque ela não construiu as bases políticas para sustentar a opção que ela tomou e depois ela recuou da pior maneira possível e favoreceu a situação muito negativa que nós estamos vivendo hoje, que é uma situação econômica péssima, né? Recessão, desemprego, queda da renda, piora das condições de vida dos setores populares, dos trabalhadores, sem capacidade de resistência. Então, isto é, digamos, o que definiu os últimos anos. Claro que, ao mesmo tempo, uma coisa que a gente não pode deixar de reconhecer também, dentro desta discussão, é que a Operação Lava Jato foi um fenômeno novo, né, que incidiu, bateu esse meteoro aí. Exatamente, essa é uma boa imagem. Bateu esse meteoro aí dentro desse planeta virar, e aí as coisas também ganharam uma potência que elas não tinham, né? E digamos, um grau de conflito, né, que agora, né, nós estamos passando neste momento, hoje, terça-feira, numa espécie de acirramento do conflito entre judiciário e legislativo,
que não é nem o conflito, né, entre os partidos, nem esse conflito de classes que nós estamos, ao qual eu estou. É um outro mesmo, conflito, só que, digamos, do ponto de vista da sociedade, ou de quem quer analisar o conjunto, não importa de onde veio, o fato é que o meteoro caiu e que agora nós precisamos dar conta do conjunto. Né? Mas, falando de meteoro, eu vi você falando recentemente numa palestra sobre o futuro do governo Temer, que não se anuncia positivo como se poderia esperar quando ele assumiu. Digo, não só em termos políticos, mas que a recuperação econômica era fundamental para que ele se mantesse estável até 2018. Como você avalia as chances de algum sucesso econômico ou se essas condições já estão perdidas? Não, acho impossível nesse momento saber. Né? O que dá para saber, o que dá para afirmar é o seguinte, havia uma previsão, uma expectativa, eu acho, de parte do próprio governo, de que nós já estaríamos agora, estamos falando dezembro, começo de dezembro de 2016, já numa condição de que a economia estaria começando a melhorar. Os sinais não são esses, né? Então houve um fracasso dessa primeira previsão. A situação se complicou muito porque com a vitória do Donald Trump na eleição norte-americana, no dia 8 de novembro passado, também outro meteoro em si, né? Outro meteoro, né, de grandes proporções. Todas as decisões de investimento, provavelmente, no mundo inteiro, devem estar paralisadas. Porque, como o Trump ganhou com uma plataforma anti-globalização, que vai exatamente no sentido inverso a tudo que vem acontecendo nos últimos 30 anos, ou mais, ninguém sabe o que vai acontecer. Ele vai realmente tentar implementar esse programa, que é um programa, digamos, que parece remar na contracorrente de tudo que está posto. Ele vai insistir nisso? Se ele insistir, ele é o presidente dos Estados Unidos. Ele é louco mesmo, né? Porque pode ter uma série de outras coisas imprevisíveis do outro ponto de vista também. Nós não sabemos, né? Então, eu acho que digamos, todo mundo colocou as barbas de molho e resolveu esperar dia 20 de janeiro, quando ele toma posse, e a partir daí ver o que ele efetivamente vai fazer. E também vamos observar que não será um processo tão rápido, porque ele vai tomar posse, aí vai começar, algum tempo vai se passar, até que se tenha um panorama, né, do que este novo meteoro vai produzir. Isso atrapalhou, a meu ver, os planos também do governo Temer. Não é a causa original, porque esta, digamos, estagnação econômica que está se observando no Brasil agora vem de antes da vitória do Trump. Mas a vitória do Trump acentua. É uma catalisada nesse processo. Porque, digamos, paralisa. Né? Então, eu diria para você o seguinte, previsão política é sempre melhor não fazer. Econômica, então, nem é o caso, porque eu não sou economista. Mas trata muito de economia, pesquisa muito economia. Não, eu tenho me dedicado um pouco a falar de política econômica como cientista político pela convicção de que a política econômica é, muitas vezes, ou quase sempre, o que está no centro da grande política, das grandes decisões de governo. Então, o meu olhar é um olhar de cientista político para, digamos, aquilo que me parece que está no núcleo do conflito político. Mas voltando à questão do futuro do governo Temer, eu diria o seguinte, o que parece hoje se desenhar é, no mínimo, a extensão desse período de estagnação até o primeiro semestre de 2017 e a partir daí ninguém sabe. Eu acho que, digamos, o governo Temer tem um ponto de estabilidade que é a unidade da burguesia em torno dele. Né? Ela está muito unificada, né? Eu acho, na sustentação. E é por isso que, digamos, as ações positivas do governo são todas na linha dessas tais reformas, né? Teto dos gastos, reforma da Previdência, reforma trabalhista, que são de direto interesse do empresariado.
esse, digamos, esse curso de acontecimentos tá posto. Agora, hoje, no dia de hoje, está se voltamos um pouco falando... ao começo da conversa. A gente não sabe, na verdade, ainda está um mar muito instável para a gente saber onde é que ele vai estar navegando daqui a alguns meses. Isso. Mas eu não iria tão rápido à conclusão de que, vamos dizer, o prazo de validade do governo Temer tenha acabado, ou que ele, digamos, já tenha fracassado. Evidentemente, o mar, como você falou, está muito revolto, mas ele tem essa base de sustentação que digamos, vai tentar levá-lo até o final de 2018.